É isso aí, meus amados irmãos. Eu vos cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos aqui para mais uma aula. É a nossa sexta aula de soteriologia, a doutrina da salvação. Este é o nosso primeiro período, a primeira parte da aula. E estamos na página de número 24, Nós vamos falar hoje, vamos começar a aula falando sobre a doutrina da reconciliação. A doutrina da reconciliação. Nós falamos na aula passada sobre a doutrina da conversão e agora vamos falar sobre a doutrina da reconciliação. Muito bem. Leiamos então um pouco da apostila, que diz assim: a propiciação focaliza a nossa atenção na ira de Deus e na provisão divina para a remoção dessa ira. Porém, reconciliação focaliza o nosso interesse na nossa alienação de Deus e no método divino para nos restaurar a sua presença. O que é reconciliação? O que a reconciliação pressupõe? O que a reconciliação pressupõe? É exatamente a interrupção nas relações entre Deus e o homem. Então a reconciliação, ela é exatamente uma interrupção entre as relações entre Deus e o homem. Ela subtende inimizade e alienação, sendo que esta alienação não é unilateral. Essa alienação não é unilateral, ou ao contrário, é bilateral, porque se refere à alienação nossa para com Deus e a alienação de Deus para conosco. Daqui a pouco vamos ler aí Isaías 59, versículo 2, mas deixa eu dar uma pincelada aqui em cima dessas duas palavras: alienação unilateral e bilateral. Essa unilateral aí, essa alienação que não é unilateral, é disposto de um lado só. Quando diz que não é unilateral, não está dizendo, está dizendo que não é de um lado só. Não é de um lado só. Eu vou explicar mais direito para os irmãos. Alienação unilateral é como se fosse parcial. Quer dizer, só primeira parte que assume a obrigação. É só a primeira parte que assume a obrigação em face da outra. Então essa alienação
unilateral não existiu na reconciliação, porque se fosse unilateral, então ela ia abranger somente uma das partes, teria a obrigação, ou o homem só teria a obrigação de reconciliar com Deus, ou então Deus sozinho teria a obrigação de reconciliar com o homem. Então por isso foi ao contrário, ela foi bilateral. Então vamos ver como é essa alienação bilateral. É aquela que no momento da sua formação ambas as partes assumem assumem o compromisso. Quando ambas as partes, tanto um quanto o outro, assumem ali o compromisso. Quer dizer, Deus assumiu o compromisso de reconciliar-se com o homem, e o homem também assume o compromisso de reconciliar-se com Deus. Quer dizer, esta parte é recíproca, uma em fase da outra, uma em fase da outra, porque Deus, ele não foi obrigado a reconciliar com o homem também não foi obrigado a reconciliar-se com Deus. Isto aconteceu de livre e espontânea vontade. Então, essa reconciliação, que nós estamos chamando aqui de alienação bilateral, essa que foi feita por Deus e pelo homem. Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Amém. Quer dizer, o versículo antes vai dizer aí: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Quer dizer, o Senhor está pronto a salvar, a reconciliar-se com o homem, mas existe uma barreira, né? Aí fala de uma barreira que chama pecado. Os vossos pecados é que faz a separação, a divisão entre vós e o vosso Deus. Então, através da reconciliação, a parede do pecado é derrubada. Inferimos disso o seguinte: que a reconciliação se limita não apenas à santa inimizade de Deus contra nós. Eu disse a santa inimizade de Deus contra nós, que Deus é tão santo que tudo que procede dele é santo, até a inimizade dele contra nós é santa, porque o que causou a inimizade dele contra nós foi os nossos próprios pecados. Amém? Então, vamos continuar. Mas também a nossa ímpia inimizade contra ele, esse pensamento não é fictício, ao contrário, esta palavra no Novo Testamento, Novo Testamento parece dar-nos base para esse tipo de afirmação. Então nós vamos ver alguns textos aqui que dizem que fomos reconciliados com Deus.
Romanos 5, versículo 10 e 11. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Alcançamos a reconciliação. 2 Coríntios 5, 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Que vos reconcilieis com Deus. Mas quando a voz ativa é empregada, aí vamos ao contrário. Aqui, esses textos que nós lemos aí, está dizendo do homem reconciliando com Deus. O homem reconciliando com Deus. Agora vamos ao contrário, né? Quando a voz ativa é empregada, é Deus quem nos reconcilia consigo mesmo. É Deus quem nos reconcilia consigo mesmo. 2 Coríntios 5, 18, 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém. Para que entendamos melhor, vamos ainda a Efésios 2, versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. Amém. Inimizade. Colossenses 1, 20, 21. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Amém. Ao observarmos este ponto, não podemos passar despercebidos para entendermos então que há dois tipos de reconciliações ou reconciliação. Há dois tipos de reconciliação, chamadas de reconciliação objetiva e reconciliação subjetiva. Então existem dois tipos de reconciliação. Uma é objetiva e a outra subjetiva. Vamos falar um pouco sobre a reconciliação objetiva. Tem a ver com o ato único de Deus em se reconciliar conosco. A reconciliação objetiva é a remoção da ira de Deus efetuada pelo próprio Deus, quando Ele mesmo destruiu a barreira de separação entre Ele e nós, por meio de Cristo, nos permitindo entrar novamente diante dele e de sua presença. Então nós vemos aí na reconciliação objetiva, essa reconciliação foi um ato único de Deus em se reconciliar conosco. Deus, Ele quis se reconciliar conosco, e esta reconciliação objetiva aí aconteceu através da remoção da ira de Deus. A ira foi removida, a ira de Deus foi removida de sobre nós, efetuada pelo próprio Deus. O próprio Deus
efetuou esta reconciliação objetiva, quando ele mesmo destruiu as barreiras de separação, que eu já disse que era o pecado, né? Então este ato é puramente de Deus, depende única e exclusivamente dele. Tem nascedouro em sua vontade, parte dele para conosco de forma ímpar e reconciliadora. Efésios 2, 14 ao 17. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Amém. A morte de Cristo na cruz foi a questão chave para que houvesse a reconciliação de Deus com ambos, quer dizer, de Deus com os homens. Então, quando diz ambos aí, está dizendo Deus e os homens. Através da morte de Cristo houve esta reconciliação, já que estava em inimizade, nós éramos, nos tornamos, inimigos de Deus, e então o nosso pecado criou esta inimizade que estava entre o homem e Deus, e também tinha a inimizade entre Deus e os homens. Então vemos aí inimizade do homem com Deus e inimizade de Deus também com o homem. A morte de Cristo destruiu a inimizade. Lá na cruz do Calvário, quando Cristo estava ali derramando o seu sangue, ali naquela cruz, ele estava quebrando a parede de separação e estava reconciliando o homem com Deus, e estava pegando o homem e colocando o homem de frente com Deus. O homem estava descosta para Deus. O homem então vem a ficar de frente com Deus através do sacrifício vicário de Cristo ali na cruz do Calvário. Quer dizer, a parede de separação que estava no meio, ela foi tirada. Glórias ao sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Muito bem, continuando. Esse ato é puramente de Deus, depende única e exclusivamente dele. Tem nascedouro em sua vontade para dele, para conosco, de forma ímpar e reconciliadora, que nós já lemos aí, né? Só estou repetindo aqui para completar o que eu disse aqui, que nasceu tudo lá no Calvário. Isso aí dependeu, nasceu puramente de Deus, essa reconciliação. Então Deus fez a parte dele, né? Primeiro, né? Deus fez a parte dele, e depois nós, os homens, façamos a nossa parte. Continuando, foi uma coisa feita sem que eles, os homens, antes tivessem qualquer atitude de fé ou de arrependimento. A ênfase da Escritura está na reconciliação
objetiva. Então, a ênfase das Escrituras está na reconciliação objetiva, que é a reconciliação que ela foi causada pelo próprio Deus. É uma reconciliação que veio do íntimo do coração de Deus. Ele se decidiu a reconciliar conosco. Como? Através do seu amado Filho Jesus Cristo. Colossenses 1:19-22. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Amém. Não obstante a ênfase de que a Escritura na reconciliação é objetiva, não significa que a subjetiva não exista. Ao contrário, a Bíblia também aborda esta questão, mas não como um princípio em si mesmo, mas decorrente do outro, ao passo que no texto lido de Colossenses, que nós lemos aí agora, vimos que a reconciliação é feita unicamente por Jesus, em nada participando aos homens. Então, existe a reconciliação objetiva, que foi iniciativa do próprio Deus, e ela aconteceu através de Jesus Cristo. E a subjetiva, que aí envolve os dois lados, tanto Deus quanto o homem, nesta reconciliação, né? A própria Bíblia tem um versículo que diz assim: chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós, né? Mas isso aconteceu unicamente por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. O homem não teve participação em nada aqui nessa iniciativa. Se fosse depender do homem, creio que o homem estava com inimizade com Deus até agora, né? Mas como essa reconciliação partiu do próprio Deus, e ela iniciou com o seu Filho unicamente, com Jesus Cristo no Calvário, então o homem não teve nenhuma participação para que essa reconciliação fosse feita. Agora é só nós aceitarmos. Está dando para entender? É só nós aceitarmos a reconciliação que o Senhor já reconciliou conosco. Então é só agora nós fazer a nossa parte. Deus fez a parte dele, nasceu no coração dele o desejo de reconciliar com o homem. Como? Se Deus não pode ser visto por ninguém. Então ele envia o seu próprio Filho, e ali então, através do Filho dele, Jesus Cristo, então ele reconciliou com a humanidade. Agora cabe à humanidade se arrepender e se consertar e se reconciliar com ele novamente. Amém? Vamos para a página de número 25. Página de número 25. Vamos falar sobre esta reconciliação subjetiva. Esta, por sua vez,
está atrelada ao arrependimento e fé. Então veja que esta reconciliação subjetiva, ela está atrelada ao arrependimento e fé. O homem precisa de arrepender e crer. Arrepender e crer que se ele reconciliar com Cristo, ele realmente está de bem com Deus. Ele reconciliou, ele está de bem com Deus. Tem que ter fé, tem que crer. E isto acontece através do arrependimento. E fé, que nos torna uma nova criatura, e agora de inimigos passamos a serem amigos de Deus. Nós éramos inimigos, agora somos amigos. Esse tipo de reconciliação é reflexo, isto é, essa reconciliação é uma resposta positiva do homem com quem Deus estava de inimizade. Não porque o homem tenha feito algo para que assegurar isso, mas sim que Deus, o autor da reconciliação, chama os homens para se reconciliarem com Ele. Então nós vemos aqui acerca desta reconciliação subjetiva, que é a do homem com Deus. Ela é uma resposta positiva, quer dizer, Deus ele quis reconciliar-se com o homem, então ele envia Jesus Cristo, e através do sacrifício de Jesus, Deus ele se oferece ali para reconciliar com o homem, e o homem então traz agora uma resposta positiva a esta reconciliação. Resposta positiva. Nós vamos estar vendo aí em Romanos 5, 6 a 11. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém. Nós alcançamos a reconciliação. Tudo isso é fruto do amor de Deus para conosco. O subjetivismo consiste em voltarmos para Deus, nos arrependendo do nosso pecado e crendo que estamos justificados diante de Deus por meio do sangue de Jesus Cristo. Mas isso só é possível por causa da morte de Cristo, que derrubou a parede da inimizade. Portanto, a ênfase da Escritura não é a capacidade humana, ao contrário,
no poder de Deus, não no poder de Deus, no seu amor e no ato expiatório de Cristo. Então isso aí é muito importante, né? A parede de inimizade, ela foi quebrada, ela foi tirada. Só que essa ênfase aí da Escritura não é uma capacidade humana, é pelo contrário, isto foi pelo poder de Deus, pelo seu amor e através do sacrifício expiatório de Cristo lá no Calvário. Está dando para entender? Amém? Logo, a reconciliação, que a Escritura proclama, aquela consumada pela morte de Cristo, visa, pois, a relação de Deus conosco. Ela pressupõe uma relação alienatória e efetua uma relação de favor e paz. Esta nova relação é constituída da remoção da causa da alienação. A causa é o pecado, a culpa, a causa. A remoção é realizada na obra vicária de Cristo, quando Ele foi feito pecado por nós, Ele não tinha pecado nenhum, mas Ele foi feito pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo tomou sobre si o pecado e a culpa, a condenação e a maldição daqueles em cujo lugar Ele morreu. Então Ele levou sobre si a culpa, a condenação, a maldição, tudo Ele levou sobre si, e o pecado, e Ele morreu em nosso lugar. Tudo isso para nos dar esse direito de reconciliar novamente com Ele. Amém? Então nós falamos aqui sobre a doutrina da reconciliação. Lembrando os irmãos que antes de nós entrarmos na outra doutrina aqui, que vai ser a doutrina da redenção, né? Que os irmãos façam pesquisa, tá? Além do que nós estudamos aqui, os irmãos procuram aprofundar em casa, tanto estudando a apostila em casa também, né? E também fazendo pesquisa acerca dessas doutrinas para vocês aprofundarem mais, tá? Porque a gente tem que terminar o seminário dentro de 3 anos. Então, se eu, como o professor aqui, eu for querer destrinchar do jeito que precisa aqui, para que os irmãos venham a compreender tudo minuciosamente, né? A gente ficaria uma aula inteira de 3 horas só falando sobre reconciliação, entendeu? Mas como nós, então, aqui tudo é corrido, que nós temos tempo para nós terminar as aulas e terminar o seminário, para os irmãos formar, vocês precisam pesquisar em casa. Pega essas doutrinas aí,
hoje eu vou estudar aqui, vou fazer uma pesquisa sobre a doutrina da reconciliação. Eu quero saber o que é reconciliação objetiva. Você vai conseguir ir mais além, mais profundo, tá bom? Faça isso para você ficar bem, bem tinindo mesmo, tá? No aprendizado e poder passar o conhecimento que vocês estão adquirindo para outros. Isso que é doutrina que você pode pregar em cima do altar da igreja. Hoje eu vou trazer uma mensagem e o tema dela é a doutrina da reconciliação. Isso é uma mensagem evangelística. Vai fazer um evangelismo, vai evangelizar alguém, pega uma doutrina dessa aí, reconciliação. Pergunta a pessoa: você sabe, fulano, o que é reconciliação? Aí você vai entrar profundo aqui, tá? Todas elas dá para falar. Redenção é a próxima que vamos entrar aqui agora. Vamos logo? Doutrina da redenção. O que é redenção? O conceito de redenção não deve ser reduzido à noção geral de libertação. A linguagem da redenção é a linguagem de aquisição e, mais especialmente, de resgate. Então já começamos a aprender aqui. O que é redenção? Redenção é resgate, tá? Resgate. Redenção não é a noção geral de libertação. Vai mais além. É resgate. E resgate é a aquisição de um livramento mediante o pagamento de um valor. Está vendo o que é resgate? Resgate é a aquisição de um livramento mediante o pagamento de um valor. Você já imaginou quanto custava o nosso resgate por causa do pecado? Será que tinha dinheiro que pudesse pagar a nossa dívida que nós passamos a ter com Cristo? Será que existia dinheiro que pudesse pagar? Não. Nós não tínhamos de modo algum, de maneira alguma, condições de pagar a nossa dívida, que está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, que lá na cruz do Calvário, Jesus cancelou a queixa de dívidas que eram contra nós, o qual de toda maneira nos era prejudicial, e a tirou de nós, cravando-a na cruz. Ele tirou aquela dívida, quer dizer, ele pagou com seu próprio sangue. Ele pagou com seu próprio sangue. Então essa é a aquisição de livramento mediante um pagamento de um valor. A Escritura Sagrada nos mostra que a redenção deve ser interpretada nestes termos. Mateus capítulo 20, versículo 28 e Marcos 10, 45. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Dar a sua vida em resgate de muitos. Esse foi o preço da nossa redenção. O preço custou a vida de Cristo Jesus, que desceu para nos resgatar das mãos do inimigo e nos colocar
nos braços do Senhor nosso Deus. Isto leva três fatos que devem ser estabelecidos. Primeiro, a obra que ele veio realizar no mundo é uma obra de resgate. A obra que Jesus veio realizar no mundo é uma obra de resgate. Segundo, a doação de sua vida foi o preço do resgate. E terceiro lugar, este resgate foi substitutivo em sua natureza. Por quê? Porque quem era para estar cravado naquela cruz e morrendo e pagando o preço pelo pecado ali, era nós, que éramos para estarmos ali naquela cruz, sendo ali pregado naquele madeiro, naquela maldita cruz. Mas o que ele fez? Ele nos substituiu. Ele entrou em nosso lugar. Ele nos substituiu. Ele pegou uma causa que não era dele. Ele assumiu um erro que não foi ele que cometeu. E ele, para nos resgatar, então, ele pagou o preço, entregando a sua vida e nos substituindo ali naquela cruz. Vejam o conceito de resgate para John Murray. Resgate pressupõe alguma forma de servidão ou cativeiro, e redenção implica na existência de um estado do qual o resgate nos liberta. Assim como o sacrifício é dirigido à necessidade criada por nossa culpa, a propiciação é dirigida à necessidade que surge da ira de Deus, e a reconciliação é dirigida à necessidade que surge por causa da nossa alienação de Deus. Assim, a redenção é dirigida à servidão a qual o nosso pecado nos entregou. Agora, porém, os aspectos que a Escritura julga ser a redenção realizada por Cristo para com nosso benefício serão analisados rapidamente abaixo, senão em sua completude, porém de forma que espero ser clara. Vamos ver? A redenção se aplica a cada aspecto em que somos escravizados, e ela nos liberta para uma liberdade que é a liberdade dos filhos de Deus. Então a redenção, ela nos coloca em liberdade, ela nos tira de escravo e nos coloca livre. Nós éramos escravizados por Satanás e pelo pecado, mas agora nós somos livres. Glória a Deus. E somos livres porque somos libertos. O Senhor nos libertou da maldição, da lei, do pecado e da morte. Libertos, essa liberdade é liberdade dos filhos de Deus. A lei, esse é um ponto que precisamos observar.
curiosamente. Por quê? As Escrituras não dizem que somos redimidos da lei. Haja vista que tal afirmação seria uma contradição à própria lei, onde Deus nos manda amá-lo de todo o coração e amar ao próximo como a nós mesmos. A lei está compreendida nestes dois mandamentos, que é o amor e o cumprimento. O amor é o cumprimento da lei. Então, leiamos Romanos 13, versículo 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Lê também Mateus 22, do 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. Então, quando a Bíblia relaciona a redenção com a lei de Deus, ela usa alguns termos que servem para especificar isto. Maldição da lei. Maldição da lei. Esse é um dos termos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição em nosso lugar. Não precisa ler, está em Gálatas 3 e 13. A maldição da lei se relaciona com as suas sanções penais, que são essencialmente a ira ou a maldição de Deus, o desprazer que pousa sobre cada infração das exigências da lei, como está em Gálatas 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então aí aqui está falando da infração, da maldição que a lei trazia sobre o homem. O homem, ele era escravo da lei, escravo, ele tinha que viver fazendo tudo aquilo que a lei ordenava, ele era escravo. Mas aí, quando Jesus Cristo nos libertou da maldição da lei, nós nos tornamos livres. Quando Cristo morreu substitutivamente por seu povo, ele resgatou seu povo da penalidade da lei, que é a maldição, assumindo em si mesmo esta maldição. A lei cerimonial também é uma das causas aqui. Lei cerimonial. Os homens do Antigo Testamento eram nascidos debaixo da lei cerimonial, tendo que cumprir todas as suas prescrições cerimoniais, obedecendo a todos os rituais que indicavam algum tipo de salvação. A lei era quem os conduzia, eles eram tutelados e dirigidos por ela. Gálatas 4:2. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Debaixo de tutores e curadores. Então a lei ali que tutelava o homem,
A lei era severa. A lei não absorvia ninguém, não. A lei só condenava. A lei ali era para a morte. A pessoa morria. O que pecava era morto. Era morto, porque a lei era severa. Era uma severidade terrível, né? Então, o homem tinha que ver tutelado pela lei. Vamos ver o Gálatas 3, 23 ao 24. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A palavra aio nos conduzia a Cristo. Então a lei só serviu para isso, de maldição, para nos conduzir a Cristo. Quando Cristo chega, Ele tira a maldição da lei de sobre os nossos ombros e nos coloca para viver pela graça. Graça é favor imerecido. Graça, favor imerecido. O Verbo, ao se encarnar, torna-se participante de todas as leis cerimoniais, com a finalidade de praticá-las, porque Cristo praticou e guardou toda a lei por nós. Estamos livres da lei a qual estávamos sujeitos. Nós estávamos sujeitos, mas Cristo Jesus, Ele praticou toda a lei para nós ficarmos livres. Amém? A lei das obras, vamos falar aqui da lei das obras. Cristo nos resgatou da obrigatoriedade de guardarmos a lei, com a condição de sermos justificados e aceitos por Deus. Sem esta redenção, não existiria justificação e nem salvação. É a obediência do próprio Cristo que garantiu esta libertação. Em outras palavras, é a obediência ativa e passiva de Cristo que se constituiu no preço desta redenção. Obediência ativa e passiva, em virtude de ter ele nascido sob a lei, cumprindo toda a exigência da retidão, satisfazendo todas as sanções da justiça, conforme Romanos 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Amém. Nós fomos feitos justos pela obediência de um só, que é Jesus Cristo, né? Por um só entrou o pecado no mundo, que foi por Adão, e por um também foi tirado o pecado, que é o segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, comparado com o segundo Adão. Então vamos falar, nós falamos sobre a lei, né, das obras, falamos sobre a maldição da lei, falamos sobre a lei cerimonial, agora vamos falar sobre a lei do pecado. O sangue do Cordeiro é o meio pelo qual fomos resgatados do pecado, que ao morrer pagou a penalidade do pecado. Cristo resgatou sua igreja das penalidades de seu pecado, por isso sua igreja nunca mais terá que pagar nada. Não há culpa para ser jogada nos filhos de Deus, e a corrupção que
que o poder do pecado exercia sobre nós também já foi completamente cumpridas por Jesus Cristo. Leiamos Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Que ele resgatou com seu próprio sangue. Hebreus 9, 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Uma eterna redenção. Pelo seu próprio sangue, ele nos redimiu. Apocalipse 5, 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua e povo e nação. 1 Coríntios 15, 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Continua o próximo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. A redenção do poder do pecado pode ser chamada de aspecto triunfal da redenção. Em sua obra consumada, Cristo fez de uma vez por todas o cumprimento de todas as exigências da lei. Logo, aqueles que se unem a Ele estão completamente resgatados do poder do pecado, pois isto é atribuído a todos aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo. Romanos 6, do 1 ao 10. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Amém. Só esse aí basta. Só esse aí basta. Vamos continuar. O fato de ter morrido com Cristo na eficácia da sua morte e ter ressuscitado com ele no poder da sua ressurreição, que garante a todo o povo de Deus a libertação do domínio do pecado. Romanos 6 e 11. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Então, ainda nós temos que falar sobre libertação do poder do diabo, dentro aqui
ainda aqui nesse capítulo que estamos nele, vamos falar ainda sobre o ato expiatório de Cristo e vamos falar sobre algumas análises que nós vamos ver aqui sobre esta redenção. Nós vamos dar uma paradinha rápida aqui para um breve recreio e voltaremos para nós continuar e finalizar essa doutrina da redenção.